neste ano também temos uma comemoração, que é o Café Arábica, completando 3 séculos de cultivo no Brasil. Só que 300 anos depois deste saboroso café, a gente tem uma preocupação ainda mais latente, o clima. E hoje a gente conversa com o Mário Ferraz de Araújo, que é gerente de desenvolvimento técnico da Cochupé, maior cooperativa do grão na América Latina, para entender como que vem aí as safras. Mário, primeiro, muito obrigada por estar conosco. Vocês tiveram um evento ontem na Cochupé falando sobre clima, um fórum de clima e café. Eu queria já te perguntar sobre os principais aspectos que vocês alertaram e trataram neste evento para os produtores de café e também para quem está no segmento. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos os telespectadores, né? Foi o 8º Fórum Café e Clima, promovido para a Cochupé. Então, esse evento já tem ganhando uma grande relevância para o setor. E o principal objetivo desse evento é mostrar as condições climáticas que aconteceram, que influenciaram a safra 2026, a previsão para o próximo ano e o que isso poderá repercutir para o setor. E, Mário, o que você acredita, o que vocês trataram sobre esses principais desafios agora desta safra que está terminando de colher, considerando alguns aspectos como possíveis chuvas, esse El Niño muito forte previsto por algumas consultorias de meteorologia, e também se tem alguma fase de preocupação com a qualidade desse café brasileiro que vai para exportação e que vai para abastecer também o mercado doméstico. Isadora, normalmente o período de safra do café, da colheita, ele é caracterizado por pouca ocorrência de chuva. Então, a colheita de café, na maioria das suas regiões produtoras do Brasil, principalmente falando do Arábica, né, ocorre com tempo seco. E isso facilita a colheita, né, o andamento da colheita e também facilita ou promove que não haja uma perca de qualidade desse café. Só que esse ano está um pouco diferente, né? Nós já tivemos algumas chuvas no início da colheita, lá entre abril e maio. Tornou-se novamente agora novas chuvas semana que passou, né? E chuva de alto volume, né? Era esperado 2, 3 volumes e caíram mais de 20, 30 milímetros. Então, essa chuva atrapalha muito o andamento da colheita. A colheita deveria estar bem mais adiantada, então ela está, sim, atrasada. E está havendo uma perca de qualidade, porque o café cai e o contato com o solo, esse café acaba perdendo a qualidade. Então, nós temos 2 grandes desafios, a preservação da qualidade, a manutenção, que a qualidade do café ela é intrínseca, né? Ela vem da planta com essa qualidade, e só que eventos climáticos, como o excesso de chuva, prejudicam a manutenção dessa colheita. Então, há uma perda da colheita e também atrapalha demais o pós-colheita, né? O trabalho ali que o cafeicultor tem que ter ali nas estruturas, né, onde ele conduz esse pós-colheita, né, o terreiro, os secadores, né? Então, resumindo, nós estamos sim tendo um atraso na colheita e estamos sim tendo uma perca de colheita de café, de qualidade desse café. Então, nós não vamos produzir o volume de cafés finos ou o percentual que nós produzimos nos anos que passaram. Vocês já têm uma projeção de uma potencial queda desse volume de cafés finos, dos cafés especiais? E também queria perguntar se tem alguma região das que a Cochupé atende que tem um momento pior em relação às outras? Esse percentual é um pouco difícil ainda passar, porque a colheita não finalizou, né? Então não tem como não houve o fechamento, né? E a entrada de café, apesar de significativa, nós não conseguimos ter esse número a priori. Mas é muito evidente que sim, houve uma queda substancial de cafés finos, principalmente, né? E isso com certeza vai atrapalhar um pouco a questão das exportações, né?
Ô Mário, queria perguntar também sobre a florada. Tem risco de antecipação de florada? A gente recebeu de alguns produtores aqui na redação ali o chumbinho e também a situação da florada antecipando da próxima safra, o que poderia perder em número de grãos por planta. Isso tende a acontecer mais intensamente nas próximas semanas? Não, isso aí não é bem assim, né? A ocorrência de chuva nessa época já aconteceu antes, né? Então, o que acontece? É uma grande desuniformidade de floradas, né? Então, ao invés de ter 2, 3 floradas, a gente passa a ter 4, 5, às vezes até 6 floradas. Isso aí prejudica a qualidade porque o café torna-se muito desigual, né? Então, nós temos essa perda. O ano que vem, normalmente, o ano que vem, 2027, vai ser um ano de safra mais fraca, porque esse foi um ano de safra boa, está sendo o ano da safra mais alta. Não é uma super safra, né? E no evento nós falamos sobre isso, mas normalmente em 2027, né, essa colheita, essa produção do Arábica, ela deverá cair. Isso é normal e é natural e isso ocorre, né, ao ciclo bienal de produção, né? Então, agora, com relação à perda de produção na planta, não é esse fator, tá? Então, vamos supor, essa florada que houve, né, que representa 5, 10%, né, ela vai gerar café? Sim, vai virar fruto. Ela poderá prejudicar o vingamento da outra florada? Muita gente, isso a gente não é que a gente discorde, né? Isso já ocorreu antes, né? Pode sim ter uma queda de frutos pequenos, mas o grande problema vai ser a desigualdade de maturação desses frutos, né? Lá na colheita de 2027. Mário Com Ferraz. relação ao Desculpa, te cortei, Mário. Por favor, pode encerrar. Tá. Com relação ao El Niño, sim, a previsão de El Niño forte. Isso poderá trazer, sim, algumas consequências devido à alta temperatura que se espera nos meses de outubro, novembro e dezembro, e talvez a chuva parar mais cedo. Então, a previsão é que as chuvas retornem mais cedo, como estão ocorrendo, mas que também parem mais cedo. Então, aí sim poderemos ter talvez uma perda de produtividade, talvez por falta de chuva lá no final do ciclo. Qualquer novidade, vocês nos contam aqui. Mário Ferraz, muito obrigada pela participação e por nos dar o panorama do café nesse momento no Brasil. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço a oportunidade, Isadora.